Você está conectado ao Replicante? Eu sou Marcos Faber e você está assistindo ao programa Enciclopédia Replicante. O programa de hoje vai analisar a ficção científica e seus principais subgêneros. Ficção científica, também conhecida como sci-fi ou simplesmente FC, é um gênero da ficção especulativa que, além do sci-fi, também inclui o gênero de fantasia e também terror. Normalmente a ficção científica aborda temas ficcionais sobre futuro, ciência, viagens no tempo ou no espaço e, claro, tecnologia. O gênero se popularizou muito na literatura do século XIX, tendo origem em livros como Frankenstein, de 1818, que é um livro escrito por Mary Shelley, Viagem ao Centro da Terra, de 1884, um clássico de Jules Verne, e os livros de H.G. Wells, como A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau, O Homem Invisível e Guerra dos Mundos. Entretanto, o gênero ganhou bastante impulso, mesmo foi na segunda metade do século XX, graças ao cinema, quando foram lançadas grandes obras da sétima arte, tais como O Planeta dos Macacos, de 1968, filme livremente inspirado no livro homônimo de Pierre Boulle, 2001, Uma Odisseia no Espaço, também de 68, de Stanley Kubrick, com os roteiros de Arthur C. Clarke. Laranja Mecânica, um filme de 1971, também do Stanley Kubrick, que é uma adaptação do livro de Anthony Burgess. E séries como Star Trek, Jornada nas Estrelas, que esteve no ar entre 1966 e 1969, pelo menos na sua versão original. Contudo, a ficção científica, isso é importante, ela possui muitos subgêneros, e é esse o objetivo desse vídeo, analisar esses subgêneros. Cada um deles com suas características próprias. E o que é importante ressaltar agora no início do vídeo é que cada filme, livro, HQ ou série não necessariamente seja incluído em apenas uma categoria, já que normalmente o sci-fi costuma misturar vários elementos de diferentes subgêneros da própria ficção científica. Outra questão importante é observar que o sci-fi está dividido em hard sci-fi e soft sci-fi. Hard sci-fi são histórias onde o peso da tecnologia é bastante importante no desenvolver da trama, isto é, a história tem por base a ênfase nos aspectos tecnológicos da sociedade abordada na trama. É muito comum nos subgêneros como cyberpunk e space opera. Já o soft sci-fi, a tecnologia não tem grande importância na história, já que os aspectos éticos, morais e sociais acabam sendo o centro da narrativa. Um bom exemplo são as distopias, onde a narrativa é centralizada muito mais nas transformações sociais do que nas decorrentes de novas tecnologias. Contudo, hard sci-fi ou soft sci-fi não se restringem ao único gênero da ficção científica, pois podem e estão presentes em todos os estilos de sci-fi. Bom, então vamos lá, começando pelas distopias. Distopias são representações de futuros não muito distantes, onde a sociedade passou por um período que é uma verdadeira antítese de uma utopia. Para entender melhor o gênero, é importante então compreender o que é uma utopia. Utopias seriam mundos perfeitos e, portanto, impossíveis de serem alcançados. Distopias seriam, nesse caso, sintetizadas como uma utopia que deu errado. Invariavelmente, as distopias são ambientadas em regimes ditatoriais, onde um governo ou uma corporação detém o controle total sobre a sociedade e impõe, assim, seus desejos sobre a população. O livro Nós, de Evgeny Zamyatin, é tida como a primeira distopia escrita na história. Entretanto, a base de todas as distopias estão na tríade de livros Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, 1984, de George Orwell, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, sendo que esses três livros, todos eles se tornaram em algum momento algum filme na história da humanidade. Esses três livros foram responsáveis, então, por estabelecer as bases do que seria uma distopia. Outras distopias importantes são Laranja Mecânica, livro de Anthony Burgess, que, como vimos antes, virou filme nas mãos do diretor Stanley Kubrick. O Conto da Aia, ou The Handmaid's Tale, o livro de Margaret Atwood, que hoje também é uma série de TV, e também cabe destaque para as HQs, como V de Vingança, de Alan Moore e David Lloyd, que também tem uma versão em filme, Watchmen, também de Alan Moore, e que também recebeu uma versão cinematográfica, e também Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller.
Parecido com a distopia, mas com importantes diferenças, é o subgênero pós-apocalipse. Este é um subgênero de sci-fi que se passa num mundo completamente devastado. O motivo para o colapso global pode variar bastante de uma história para outra. As razões para a catástrofe mundial podem ter sido causadas por meio de uma guerra nuclear, uma peste ou uma doença, uma crise ecológica ou climática ou até mesmo por meio de um apocalipse zumbi. Nessas histórias, o fim da civilização obriga os sobreviventes a lutarem pela própria vida em meio a um mundo completamente perigoso e inóspito. São exemplos de sci-fi pós-apocalipse Eu Sou a Lenda, o livro de Richard Matheson, que também virou filme estrelado por Will Smith. Entretanto, é bom destacar que o livro e filme possuem importantes diferenças, a começar pelo fato de no livro não existirem zumbis, mas vampiros. Mad Max, a clássica trilogia estrelada por Mel Gibson, o quadrinho e, claro, série de TV The Walking Dead, de Robert Kirkman, assim como todos os outros filmes e séries de zumbi, pelo menos a maioria deles, e o excelente HQ Y, O Último Homem, de Brian K. Vaughan e Pia Guerra. Agora vamos com o Cyberpunk. Cyberpunk é um dos mais populares subgêneros da ficção científica e pode ser definido como uma sociedade onde existe alta tecnologia associada a baixa qualidade de vida, ou no inglês, High-Tech Low Life. O gênero ganhou bastante popularidade com o livro Neuromancer, de William Gibson, que foi lançado em 1984, e também com o filme Blade Runner, de Ridley Scott, de 2 anos antes. Destaque também para o mangá e anime Akira, de Katsushiro Otomo, e também o mangá Ghost in the Shell, de Masamune Shirow, assim como a trilogia Matrix, de 1999 a 2003. Cabe ainda a menção dos subgêneros Dieselpunk, espécies de realidades retrofuturistas, isto é, são baseadas num futuro fundamentado na tecnologia da época em que foram concebidos. Nesse caso, de um período entre guerras, onde veículos a diesel pareciam que eram o futuro. Ele foi muito popular nas décadas de 30 e 40, ou seja, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Também cabe destaque para o biopunk, que apesar da realidade social presente nesses gêneros ser muito parecida com a do cyberpunk, no biopunk a ênfase da narrativa está nos aprimoramentos genéticos e biológicos disponíveis para as populações daquela época realizarem seus corpos. Outro subgênero bastante popular são as viagens no tempo, e como o nome sugere, são narrativas em que a tônica está em viagens ao passado ou ao futuro. Existem duas vertentes principais das consequências de uma viagem no tempo que são abordadas geralmente nessas histórias e que formam, claro, a essência delas, que é o efeito borboleta, aquela em que o presente sofrerá alterações ocasionadas pelas ações do viajante no passado, que ocorre, por exemplo, nos filmes De Volta para o Futuro e O Exterminador do Futuro, e também o efeito multiverso, isso é, são alterações realizadas no passado não alteram o presente, mas criam uma nova linha de tempo, ou seja, cada vez que alguém retorna no passado, acaba criando uma nova realidade paralela, onde as consequências desta ação sobre aquele passado determinarão um novo futuro. É muito comum em HQs da DC e também da Marvel. No filme Vingadores Ultimato, as mudanças ocorridas no passado acabam por criar uma nova linha de tempo, ao menos é a minha interpretação sobre o final do filme. Os multiversos e realidades paralelas também podem ser aplicados a esse mesmo conceito e que também são muito populares na ficção científica. Mundo Perdido são histórias onde uma missão humana depara-se com uma terra estranha e diferente daquela que conhecemos na nossa civilização. Esse subgênero pode ser dividido em natureza selvagem, como aquela que aparece nos filmes como King Kong e na série Lost, por exemplo, e a natureza modificada, uma região onde uma corporação ou então um cientista, tipo cientista maluco, realiza experiências de modificações naquele ambiente, seja na fauna ou na flora, como foi o caso do Parque dos Dinossauros, livro de Michael Crichton, que virou filme nas mãos de Steven Spielberg, e também no livro A Ilha do Dr. Moreau, de H.G. Wells. Aproveitando essas incríveis imagens de King Kong, vamos para o subgênero monstros. Obviamente, destacam-se pela presença de criaturas monstruosas e normalmente gigantescas, como é o caso de King Kong e Godzilla. Por falar em Godzilla, precisamos destacar os grandes monstros japoneses, como os kaijus.
Kaiju é uma palavra de origem nipônica e significa besta estranha, ou simplesmente monstro. É um subgênero muito popular entre os apreciadores de ficção japonesa. Destacam-se, além, claro, de Godzilla, Mothra, filme de 1961, e Gamera, de 65. Entretanto, filmes de kaiju são um subgênero dos populares filmes de tokusatsu, que são os famosos filmes de live action de efeitos especiais muito populares no Brasil desde os anos 70 e incluem Ultraman, que estreou em 1966 e teve versões até 2012, Spectreman, de 1971, mas que foi muito popular no Brasil dos anos 80, e destacam-se também clássicos como National Kid, Robô Gigante, Kamen Rider, Ultra Seven, Jaspion e Giban, entre muitos outros que alegraram a gurizada no Brasil de décadas passadas. Também cabe um enorme destaque para séries de mechas. Mecha é uma abreviatura de mechanical ou mecânico, pois tratam-se de robôs gigantes que podem ou não ser tripulados por seres humanos. Entre os mechas destacam-se Transformers e principalmente o mais importante do subgênero, o anime Neon Genesis Evangelion, de 1995, que originalmente era um mangá. Primeiro contato são histórias que narram o primeiro contato humano com um ser alienígena. Esse contato pode ser amistoso ou hostil. Como exemplo de contato amistoso, podemos citar E.T., o Extraterrestre, o filme de 1981, Contatos Imediatos do Terceiro Grau e O Guia do Mochileiro das Galáxias. Já contatos hostis, cito principalmente duas subcategorias: a invasão extraterrestre, como em Um Dia em que a Terra Parou, Independence Day e Marte Ataca, e aqueles em que o ser humano se depara com seres hostis à presença humana, mas estando no espaço, como nos filmes da franquia Aliens e Avatar principalmente. Ficção militar é um subgênero que destaca uma guerra espacial. Normalmente tratam de histórias onde os seres humanos estão se expandindo pelo espaço, colonizando novos planetas, e devido a isso deparam-se com seres alienígenas que são hostis. Destaque para o livro que popularizou o subgênero, Tropas Estelares, de Robert A. Heinlein, de 1959, e que virou um filme em 1997. E, claro, A Guerra do Velho, livro de John Scalzi, obra de 2005, muito importante também para esse gênero. Também cabe destaque para o anteriormente citado A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, que é de 1898 e é considerada a primeira obra de ficção militar. Jornadas espaciais são histórias centradas na vida no espaço, onde os seres humanos, e em alguns casos outros seres alienígenas, precisam sobreviver em meio à viagem espacial. Destaca-se, claro, Star Trek, ou Jornada nas Estrelas, uma série que originalmente esteve no ar entre 1966 e 69, e retornou como série animada entre 73 e 74, também gerando Star Trek The Next Generation, produzida entre 87 e 1994, Deep Space Nine, no ar entre 93 e 99, a série Voyager, da Star Trek também, que esteve no ar entre 95 e 2001, e Star Trek Enterprise, produzida entre 2001 e 2005. Em 2017, a Netflix lançou Star Trek Discovery, que ainda está no ar. Até 2019, só para se ter uma ideia, a franquia já havia lançado 14 filmes. Destaque também para a série Perdidos no Espaço, que esteve no ar entre 1966 e 1968 e que desde 2017 a Netflix produz uma nova versão da série. Por fim, chegamos às Space Opera. São histórias ambientadas em todo um universo ficcional, onde a ênfase está no drama de seus personagens. As Space Operas possuem muitas semelhanças e englobam vários outros subgêneros do sci-fi, principalmente o militar e as jornadas espaciais, como já citei. Destacam-se por conflitos pessoais de seus personagens. Sem dúvida, é um dos, se não for o mais, popular dos subgêneros da ficção científica. Para sintetizar o que é uma Space Opera, basta citar seu maior expoente e o seu maior sucesso, Star Wars, série que não necessita de apresentações e é uma das maiores bilheterias da história do cinema. Mas existem várias outras Space Operas que posso citar, tais como Saga, a HQ de Brian K. Vaughan, que ainda está sendo publicada, Final Space, série animada da Netflix, que está indo para a sua segunda temporada, entre outras.
Dentro do subgênero Space Opera, aproveito também para destacar duas autoras incríveis, Ursula Le Guin, que escreveu dois dos meus preferidos livros de ficção, que são A Mão Esquerda na Escuridão, de 1969, e Os Despossuídos, de 1974. Um dia ainda vou gravar um especial só sobre essa incrível autora. Outra autora de Space Opera que cito é Beck Chambers, autora bastante recente que está no auge de sua produção. Ela escreveu a excelente A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil em 2014. As obras dessas duas autoras também podem ser categorizadas como sci-fi social, pois enfatizam questões éticas, políticas, religiosas e de gênero, e até sobre o direito que seres artificiais podem ou não ter dentro da sociedade humana. Existem ainda muitos outros subgêneros dentro da ficção científica, mas ficarão para outra oportunidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe seu joinha. Até breve!